deserto estava em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, como se a própria criação prendesse o fôlego. Ali, sob um sol implacável, o Filho de Deus caminhava sozinho. 40 dias sem comida, sem água, sem companhia. E nas sombras invisíveis daquele lugar árido, algo aguardava, algo antigo. Algo que conhecia o plano divino e faria tudo para destruí-lo. Mas quem era esse ser que ousou se aproximar do Messias? A Bíblia o chama de diabo, de Satanás, de tentador. Porém, há uma pergunta que poucos fazem. Esse ser era o mesmo que chamamos de Lúcifer? Havia diferença entre esses títulos ou todos apontavam para a mesma criatura? A resposta está nas profundezas das Escrituras e ela muda tudo. Jesus não foi ao deserto por acaso. A Bíblia é precisa. Foi conduzido pelo próprio Espírito Santo para ser tentado. Isso revela algo profundo. Deus não apenas permitiu esse confronto, Ele o ordenou. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no batismo agora o conduzia para o lugar mais árido e solitário da terra. A provação não era punição, era propósito. O deserto sempre foi, na tradição bíblica, o lugar onde o caráter é revelado. Foi ali que Israel passou 40 anos sendo testado e falhou repetidamente. Foi ali que Moisés encontrou a voz de Deus numa sarça ardente. Foi ali que Elias, esgotado e desesperado, ouviu o sussurro divino. Agora era a vez de Jesus enfrentar seu próprio deserto. Mas desta vez, alguém não desejava que ele saísse vitorioso. Inscreva-se no canal Manuscrito Abissal e ative o sininho agora. Cada episódio mergulha fundo nas histórias que moldaram a fé e a história da humanidade. Não perca nenhum. Enquanto isso, os dias passavam. O corpo de Jesus enfraquecia. A fome se tornava uma dor constante, corrosiva, impossível de ignorar. E foi exatamente nesse momento de vulnerabilidade máxima que o tentador se manifestou. Não com estrondo, não com violência. Com palavras. Satanás conhecia bem a natureza humana. Sabia que o desespero abre portas que a força jamais abriria. Então se aproximou com sua primeira proposta, disfarçada de lógica e aparente razoabilidade. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. A frase parecia simples, quase gentil, mas carregava um veneno cuidadosamente preparado. O verdadeiro ataque não era sobre a fome, era sobre a identidade. O diabo não negava que Jesus fosse o Filho de Deus, ele insinuava que, se realmente fosse, precisava provar. Era uma armadilha dupla. Atacar a confiança de Jesus no Pai e induzi-lo a agir por conta própria, fora do tempo e da vontade divina. O mesmo veneno que havia funcionado no Éden com Eva. Jesus respondeu sem hesitar. Não com poder milagroso, mas com a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele citava Deuteronômio, o livro que registrava as lições de Israel no deserto. Onde o povo havia murmurado e duvidado, o Filho de Deus permanecia firme. A primeira tentação havia falhado. O inimigo mudou de estratégia. Num instante, Jesus se viu no ponto mais alto do Templo de Jerusalém. A cidade sagrada se estendia abaixo dele em toda a sua grandiosidade. E Satanás, desta vez, não apenas sugeriu, ele citou as próprias Escrituras. Se és o Filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito que os anjos te guardarão. Uma citação real, de um salmo real. Mas distorcida. O diabo havia omitido uma parte essencial do versículo. O Salmo 91 prometia proteção aos que andavam nos caminhos de Deus. Satanás removeu essa condição. Transformando uma promessa em um teste para o próprio Deus, era a tentação mais sofisticada até então, usar a verdade como arma. Torcer a palavra para servir ao engano. Mas Jesus reconheceu a armadilha imediatamente. Deixe seu like se esta história está te prendendo. E me conta nos comentários. Você já percebeu quando alguém usa a Bíblia de forma distorcida para justificar algo errado? A resposta de Jesus foi precisa e devastadora para o plano do inimigo. Também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus, com uma única frase. Ele expôs a falácia. A fé verdadeira não exige demonstrações espetaculares. Deus não precisa ser testado. O terceiro ataque foi o mais audacioso de todos. Jesus foi levado a um monte altíssimo e diante de seus olhos se abriu uma visão impossível, todos os reinos da terra. Suas riquezas, seus exércitos, seus tronos, eram um espetáculo de poder absoluto. E o diabo fez sua proposta final, desta vez sem disfarce.
Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui o inimigo havia abandonado a sutileza. Não havia mais insinuações, não havia mais distorções das escrituras. Era uma oferta direta, descarada e reveladora. Se Satanás oferecia os reinos do mundo, era porque os possuía. A Bíblia o chama de príncipe deste mundo e Deus deste século. Desde a queda da humanidade, ele exercia domínio sobre os sistemas terrenos. E agora oferecia tudo isso como atalho. O atalho era o veneno. A missão de Jesus sempre foi reinar sobre toda a terra, mas o caminho estabelecido pelo Pai passava pela cruz, pelo sofrimento, pela humilhação. Satanás propunha uma rota alternativa, poder sem sacrifício, glória sem redenção, um reino sem salvação. Se Jesus aceitasse, ele reinaria, mas como o servo do inimigo. O preço seria a destruição de todo o plano eterno de Deus. A resposta de Jesus foi a mais contundente das três. Ele não apenas rejeitou a oferta, ele ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Com essa declaração, o confronto chegou ao seu ápice. O diabo não tinha resposta. Não havia argumento, não havia distorção possível diante de uma obediência tão absoluta. Ele se retirou, derrotado. Mas a Escritura é clara, ele se apartou por algum tempo. O inimigo não havia desistido. Ele aguardaria outras oportunidades, outros momentos de vulnerabilidade. E não precisou esperar muito. Durante todo o ministério de Jesus, Satanás continuou operando nos bastidores, infiltrando-se em vozes próximas, sussurrando através daqueles que amavam o Messias, tentando desviar o Filho de Deus da cruz. O momento mais revelador aconteceu quando Pedro, o discípulo mais próximo, repreendeu Jesus ao ouvir sobre a cruz: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus reconheceu imediatamente a voz por trás das palavras do amigo. Para trás de mim, Satanás. O mesmo tentador do deserto agora falava pela boca de um discípulo amado, usando o afeto como arma contra o propósito divino. A jogada final do inimigo veio na noite da traição. O Evangelho registra com precisão perturbadora: entrou Satanás em Judas Iscariotes, que era um dos 12. O adversário não mais sussurrava. Ele tomou posse de um coração disposto à traição e conduziu os eventos que levariam à crucificação. O ataque que começou no deserto agora se intensificava na sombra da cruz. E o diabo acreditava estar vencendo. Mas ele havia cometido o maior erro de sua existência. Ele acreditava que a morte de Jesus seria sua vitória definitiva. Não compreendia que estava caindo na armadilha divina. Ao expirar na cruz, Jesus declarou: está consumado. O preço do pecado havia sido pago. O domínio da morte havia sido quebrado. O que parecia a derrota do Filho de Deus era, na verdade, a ruína do reino das trevas. O apóstolo Paulo descreve essa vitória com palavras que ecoam pela eternidade, despojando os principados e potestades. Os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. O que começou no deserto terminou na cruz. Satanás havia oferecido os reinos da terra. Jesus tomou das mãos do diabo algo muito maior, as chaves da morte e do inferno. O inimigo foi derrotado não pela força, mas pelo sacrifício perfeito. Mas a batalha ainda não encerrou para nós. Satanás continua atuando neste mundo com as mesmas estratégias que usou no deserto. Ele ainda planta dúvidas, ainda distorce a verdade, ainda oferece atalhos sedutores. Ele sussurra que há tempo, que há outras prioridades, que você pode pensar nisso depois. Não se engane. Seu destino final já está decretado e seu tempo está contado. A Escritura revela o fim que aguarda o inimigo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para todo sempre. O ser que ousou desafiar o Filho de Deus no deserto, que ofereceu os reinos do mundo, que se infiltrou em discípulos e conduziu traições, terá um fim eterno e irreversível. Sua derrota não é possível. É certa. O deserto não foi o fim, foi o início. Naquele lugar árido, sem testemunhas e sem aplausos, o destino da humanidade começou a ser selado. Jesus resistiu onde Adão havia falhado. Venceu onde Israel havia tropeçado. Expôs a fragilidade do inimigo e demonstrou que a verdadeira vitória não está nos reinos deste mundo, mas na obediência inabalável ao Pai. E essa verdade não é apenas história, é um espelho. As mesmas tentações que o diabo lançou contra Jesus, ele lança contra você. A dúvida sobre sua identidade em Deus,
A distorção da palavra para justificar escolhas erradas. A oferta de atalhos, que parecem gloriosos mas afastam do propósito eterno. Reconhecer essas estratégias é o primeiro passo para resistir a elas com a mesma arma que Jesus usou, a palavra. O mesmo Jesus que venceu no deserto venceu também na cruz. E foi por você. Se você sente que se afastou, se algo dentro de você anseia por um retorno, o Salvador está de braços abertos. Não ignore esse chamado. Hoje pode ser o dia em que tudo muda. Declare nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. E se você já pertence a Ele, reafirme com um amém. Obrigado por ter chegado até aqui. Se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Cada visualização, cada comentário, cada inscrição ajuda esta palavra a alcançar mais vidas. Inscreva-se no canal Manuscrito Abissal, ative o sininho e não perca os próximos episódios. Que o mesmo poder que venceu o deserto vença também em sua vida. Até a próxima.